Mais de 800 mil empregadas domésticas foram demitidas e ficaram sem carteira assinada no Brasil durante esses 2 anos de pandemia. Hoje, a maioria vive de bicos. Do outro lado, os patrões também foram afetados pela queda na renda familiar e tiveram que cortar gastos. Muitos até continuam contratando os serviços das mesmas profissionais que demitiram, mas agora como diaristas. Maria de Lourdes trabalhava 3 vezes por semana para uma família com a carteira assinada. Assim que os patrões entraram em home office, ela perdeu o emprego. Ficou 1 ano completamente parada. Ela se inscreveu em uma agência e agora, de vez em quando, aparece algum serviço. O que vem, eu faço o que dá para fazer, pego um botijão de gás, ajudo meu esposo a pagar uma luz, né? E pago a internet. Fernanda também perdeu o emprego fixo quando a pandemia chegou. Trabalhava 1 ano e meio como mensalista na casa onde moravam 3 idosos. Como os gastos com o convênio de saúde da família aumentaram, Fernanda foi dispensada. Eu ia trabalhar de carro justamente para não me contaminar com o vírus, né? E ela até me ajudava no combustível. E aí, conforme a crise foi apertando, foi onde eu não consegui mais ir de carro e ela acabou me dispensando. Agora o jeito é se virar com as indicações de faxinas de uma agência. Fernanda e Maria de Lourdes são só 2 exemplos do impacto negativo da pandemia em um setor em que as mulheres são maioria. 826 mil empregadas domésticas foram demitidas nos 2 últimos anos. Uma queda de 13% no número de carteiras assinadas em relação ao período anterior. Para o presidente do Instituto Doméstica Legal, que fez o levantamento, o grande número de demissões está ligado principalmente a 2 fatores. Em 2020, primeiro foi o medo das famílias de que a funcionária levasse o coronavírus para dentro de casa. Depois veio a transferência do trabalho para o home office, principalmente para profissionais de classe média, os que mais contratam o serviço doméstico. Naquele casal, trabalhava o homem e a mulher fora. E tinha que ter alguém em casa cuidando, seja de uma criança ou de uma pessoa idosa. Então eles tinham que ter a empregada. E aí os 2 em casa, com o home office, eles partiram em demitir aquela empregada e contratar talvez uma diarista. Não é que as famílias deixaram de precisar desse tipo de prestação de serviço, mas a informalidade, que já era uma preocupação nessa área de trabalho, aumentou ainda mais. Em 2019, 71% das empregadas domésticas trabalhavam sem carteira assinada. No ano passado, esse índice superou os 75%. Ou seja, de cada 100 pessoas que trabalham limpando casas, 75 fazem isso informalmente. O que pode não ser vantajoso para nenhuma das partes. Para o empregador, o risco é de ser alvo de uma ação trabalhista no futuro, que geralmente custa caro. Para a empregada, o problema maior é a perda de direitos. Não tem fundo de garantia, se amanhã ele é demitido, ele não tem seguro-desemprego, não tem férias, não tem 13º. Então, eu digo que é uma economia que esse empregador faz, desculpe o termo, é uma economia burra, porque ele está se prejudicando e prejudicando uma colaboradora que é um trabalhador como outro qualquer. Para este cenário mudar, Mário Avelino indica 2 caminhos: a recuperação da economia e a implementação de medidas que estimulem a formalização do trabalho doméstico, como programas de refinanciamento e redução de impostos, que já existem para as empresas. O problema para Avelino é que há décadas o trabalho doméstico não é visto como gerador de emprego e renda. Como o trabalhador doméstico não gera lucro, então ele não dá lucro. É uma visão muito equivocada. A trabalhadora doméstica é uma trabalhadora como outro qualquer. Ela tem família, tem pai, tem mãe, tem filho e paga impostos. É com isso que a Maria de Lourdes e a Fernanda sonham: ter um dia a profissão reconhecida e a carteira assinada. Eu gostaria, assim, de ser pelo menos a carteira assinada, né? Então seria uma mensalista, né? Mas por enquanto eu ainda não consegui. Trabalhando assim como diarista, por conta, a gente não tem direito a nada, a gente não tem garantia nenhuma, direito nenhum. E aí complica um pouco.